As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Olá, eu sou o Alan, esse é o Fé, e hoje a gente está no terceiro capítulo da minissérie Reencarnação. Dando sequência no último capítulo, vamos falar da justiça divina. Quando falamos em justiça divina, estamos fazendo apenas uma menção de argumentos e reflexões até onde nos é permitido chegar. O assunto é dos mais elevados do âmbito espiritual. E devido à nossa limitada e ofuscada visão, não entendemos muito bem como ela funciona. Eu digo limitada, pois não temos conhecimentos suficientes para entender integralmente o conceito de divino. E digo ofuscada, pois temos paixões e limitações que nos impedem de entender o mecanismo da justiça de forma imparcial. Estamos falando do Criador, que é soberano, é justo, é bom. Mas daí fica a pergunta: como pode ser que alguém seja justo e bom ao mesmo tempo? Porque muitas das vezes a justiça não consegue ser boa, e sendo boa, ela não conseguiria ser justa. Pois bem, daí partimos do princípio que o Criador está em todos os lugares ao mesmo tempo. A definição de onipresente expande-se do ponto de vista geográfico e se coloca em qualquer circunstância, inclusive nessa tomada de atitude. A ideia de que Deus castiga é intrigante, embora muitas pessoas a adotem. Particularmente, creio mais da análise espírita nesse caso. Segundo o Espiritismo, Deus não castiga. Ele não poderia, pois nos criou com livre-arbítrio. Ou seja, podemos fazer o que quisermos, mas somos obrigados a arcar com as responsabilidades de nossas ações. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Dessa forma, não existe castigo nem recompensa. O que existe é consequência. Então eu faço mal, arrependo-me, procuro reabilitar-me. Se o outro me perdoar, ótimo para ele. Eu continuo devendo. Se não me perdoar, pior para ele, que passa a ser devedor. Porque é da lei. Nós temos o dever de perdoar o nosso próximo. Mas nós temos a obrigação de nos reabilitarmos perante o nosso próximo. Porque eu desencaminho uma pessoa. Vamos colocar isso em termos muito práticos. O homem seduz uma jovem e atira na prostituição. Ele se arrepende, mas ela continua prostituta. Todos os danos que lhe advenham, ele tem responsabilidade. Então, o que ele vai fazer? Tentar reabilitá-la. Mas ela já se acostumou, não quer. Agora o problema é dela. Ele, então, vai fazer o bem a outras pessoas para anular esse mal que fez. Então, em toda ação, é uma contabilidade. Deve haver. Devo, coloco, regularizo. Se eu posso fazer tudo, vai que eu faço alguma coisa que eu não deveria ter feito, mesmo sem intenção. Bem, todos nós carregamos uma centelha divina, uma herança de nosso Pai Criador. E Ele se manifesta através dela, pela nossa consciência. De forma que, sempre que a consultarmos, saberemos o norte o qual devemos seguir. Esses dias para trás, inclusive, uma pessoa, um amigo aqui no direct do Fé, me falou que estava com dificuldade de seguir a intuição, de ouvir a consciência. E eu lembro de ter dito para ela o seguinte: não existe intuição ruim. O que existe são circunstâncias que baixam a nossa vibração e assim convidamos à nossa companhia espíritos e energias que precisam de luz, como nós mesmos precisamos, e aí atrapalha a conexão, cria ruído
que impede de a gente compreender o que ela está nos dizendo. E muitas das vezes não são só apenas fatores externos. Às vezes nós mesmos criamos esse ruído quando deixamos o egoísmo adulterar uma pergunta que faríamos à nossa consciência sobre fraternidade, sobre ajudar o próximo, por exemplo. Se erramos, é justo que reparemos os erros que causamos. É um processo importante para aqueles que foram prejudicados e também para nós, que estamos assim exercendo a responsabilidade de reparar o sofrimento que geramos. As consequências dos nossos atos estão sempre acompanhando a linha eterna do nosso tempo. No próximo capítulo, vamos tentar refletir sobre isso a partir de um pensamento de Chico Xavier. Se você está gostando da nossa minissérie e acha que algum amigo seu pode gostar também, marca ele aqui para que ele tenha acesso a essa minissérie. Eu agradeço. Muito obrigado por acompanhar a minissérie Reencarnação. Não deixe também de curtir, de comentar aqui a respeito, que ajuda bastante para que o conteúdo seja entregue para mais pessoas aqui no Instagram. Nos vemos amanhã, próximo capítulo da Linha Eterna do Tempo, aqui no FE.